Boa noite, pessoal, tudo bem? Agora vamos começar matéria nova. Então, a gente já terminou os efeitos da radiação ionizante e nessa aula e na próxima nós vamos falar sobre a biossegurança dentro do consultório odontológico. Vocês já tiveram biossegurança, estão tendo a biossegurança ainda, porém, nessas duas aulas a gente foca somente na questão da biossegurança dentro do exame radiográfico. O que vai ser, então, a primeira coisa, a antisepsia? Retomar o que vocês já viram. A antisepsia vai ser o método que vai prevenir a transmissão de doenças infecciosas. Por quê? Porque ele inibe ou destrói os agentes etiológicos. Algumas vezes a gente não consegue eliminar totalmente, mas nós conseguimos diminuir e, consequentemente, diminuir a chance de uma infecção cruzada. Dentro da radiologia, aonde é que tem contaminação por infecção cruzada? Através da saliva, dos materiais e dos equipamentos que nós vamos usar. Reparem que aqui eu não falo nada de aerosol. Se eu fosse falar de restauração, cirurgia, qualquer coisa que eu use caneta de alta e baixa rotação, aí eu produzo aerosol. Eu tenho mais um nicho de infecção cruzada. Na radiologia, a gente não usa aerosol. Qual vai ser o objetivo da biossegurança? Reduzir ou eliminar os micro-organismos. Algumas vezes a gente não consegue eliminar, a gente só reduz, que podem estar presentes nos materiais ou nos instrumentais que a gente vai usar, para prevenir a transmissão de doenças e de infecção. Agora, em tempos de coronavírus, não sei se vocês continuam trabalhando ou não, mas eu estou trabalhando. Os nossos cuidados com biossegurança triplicam. Porque o consultório odontológico é um lugar de fácil transmissão de doença. Então, eu posso sair de casa e trabalhar e me contaminar. Chego em casa, contamino a minha família. A minha secretária pode sair de casa e se contaminar. E quando chegar em casa, contaminar a família dela. Ou eu posso estar com o vírus em mim, não tenho sintomatologia nenhuma, e estou passando para meus pacientes todos os dias. Então, a gente precisa cuidar muito com biossegurança. Quem está trabalhando, redobre os cuidados. É álcool, é água e sabão, é álcool de novo, é água e sabão, tem as questões de biossegurança já direcionados para esse tempo de coronavírus. Justamente para o dentista, para o auxiliar e para o paciente. Então, é carga horária menor, distância maior entre pacientes, evitar ao máximo aerosol, usar aquela máscara N95, usar protetor facial, álcool em tudo, água e sabão em tudo, hipoclorito em tudo, para poder diminuir essa chance, porque nós estamos com um risco altíssimo, a gente precisa trabalhar e nós estamos trabalhando em um lugar extremamente contaminado. Quais são, então, os nichos de infecção cruzada dentro do exame radiográfico? Eu posso ter infecção cruzada no instrumental e no material que estou usando, película, posicionador, tudo ele pode estar contaminado. As mãos do operador, porque as nossas mãos podem facilmente contaminar e gerar infecção cruzada. Eu peguei meu paciente, coloquei na cadeira, peguei a película radiográfica, posicionei certinho na boca dele. Nesse momento, a minha luva já tem saliva. Aí eu viro, pego a minha luva com saliva, né? E vou pegar no aparelho de raio-x. Nesse momento, eu contaminei o aparelho de raio-x com a saliva do meu paciente. Então, precisa cuidar com as nossas mãos. Superfície dos equipamentos imóveis. Então, a superfície que eu for deixar a película radiográfica antes e depois de usar. A caixinha de revelação. O armazenamento dos líquidos, o armazenamento das películas, precisa cuidar. O descarte dos líquidos. Tem consultório, a gente sabe que descarta líquido de revelador e fixador na pia. E não pode. Por dois motivos. O primeiro é que vai corroer todo o encanamento do consultório, depois o dentista vai gastar mais para arrumar. Segundo, o líquido revelador e fixador, ele é tóxico. Então, ele vai impactar o meio ambiente. Se eu jogo no meio ambiente, jogo na pia, isso é crime ambiental. Eu estou contaminando a água. Como é que eu faço o descarte do líquido, então? Nessa primeira imagem, vocês estão vendo ali, ó, uma garrafinha.
eu vou pegar, pode ser a própria garrafa do revelador e fixador, ou uma outra garrafa que eu não for usar, e eu vou descartar ali aquele líquido. Quando encher a garrafinha, o lixo hospitalar busca e faz o destino correto. Aí não me interessa como é que eles fazem. Eu descartei, a empresa de lixo que o dentista paga vai fazer o descarte correto. Outro lixo que a gente precisa tomar cuidado, as lâminas de chumbo e as radiografias com defeito. Elas também não podem simplesmente, vou jogar aqui no lixo hospitalar e eles que se virem. Não, precisa ter uma caixinha separada para guardar a lâmina de chumbo e as radiografias com defeito. Quando encher, o lixo leva também. Se o consultório é pequeno, não precisa um galão tão grande igual está nessa imagem. Então, eu posso usar um galão menor. Posso pegar um potinho só para guardar, jogar as películas ali? Pode. Porque também o ruim, quando a gente pega um pote muito grande, demora muito para a gente descartar. Então, se eu tenho um fluxo pequeno, um pote pequeno. Se eu tenho um fluxo grande, aí sim um pote grande. Normalmente, quando vai o lixo hospitalar buscar o chumbo e o líquido, o dentista às vezes paga um pouquinho mais, dependendo do contrato que ele fez com a empresa de lixo. Nada de absurdo, R$4, R$5, mas no boleto vem um pouquinho a mais pelo descarte dos líquidos. E toda vez que o dentista mandar esses líquidos para descarte, quando vem aquele documento do descarte correto dos lixos, vem um separado só de lixo químico, comprovando que ele fez o descarte correto. Quando a vigilância sanitária vai no consultório, eles pedem esse documento do líquido químico. Às vezes a empresa esquece. Então, quando vocês mandarem o líquido revelador fixador ou o chumbo, vejam se no certificado de destinação final está escrito que foi enviado o revelador e fixador. Como é que a gente vai fazer esse descarte, então, dos líquidos? Primeira coisa, vou separar. Então, tenho meu líquido usado, vou deixar ele separado. Vou pegar um potinho, vou identificar revelador, fixador, ou então é o próprio potinho de revelador e fixador que já vem identificado. Identifiquei, vou transferir o meu líquido usado para esse potinho e vou deixar armazenado lá. Encheu, deixa do lado da bombona lá do lixo, não coloquem dentro da bombona. Isso é experiência própria. Coloquei numa sacolinha dentro da bombona. Eles não viram que tinha lixo químico, o líquido radiográfico, e eu não tive certificado de destinação. Eles fizeram descarte tudo junto. Então, o ideal é, deixa fora. Bota numa sacolinha, identifica bem, deixa do lado da bombona ali para não correr esse risco. Cuidados que a gente tem que ter, outros cuidados, né? Cobrir o filme e o aparelho de raio-x com polietileno. O que é polietileno? Aquele plástico que a gente usa para cobrir comida em casa. Então, cobre todo ele. O certo é trocar o filme do aparelho de raio-x a cada paciente. Os nossos posicionadores, tem dentista que vai usar posicionador. O ideal é que ele fosse descartável, então joguei fora, ou esterilizados. Quando a gente compra o kit de posicionador, vem escrito que ele pode ser esterilizado, alguns. Porém, com o tempo ele começa a perder a forma. O que seria o ideal, então? Eu manter o máximo possível o meu posicionador. Se eu esterilizo, ele vai perdendo o formato, não tem jeito. Qual que é a outra opção? Fazer a desinfecção dos posicionadores com ácido peracético, por exemplo, e quando a gente vai usar, cobrir com plástico. Aí eu consigo diminuir a contaminação e não vou esterilizar ele. Então aqui é o meu posicionador, ele está coberto com plástico, vou usar no meu paciente. Tirei, vou deixar imerso em solução desinfetante, vou secar certinho e quando vai usar, sempre no plástico. Tirei da boca do paciente, jogo o plástico fora. As películas, o ideal é também deixar elas embaladinhas todas num plastiquinho, no PVC, em algum plástico pequenininho. Radiografei, tiro e jogo fora. Para posicionador, tem uns saquinhos de garfo e faca de restaurante, que eles são maiorzinhos. Dependendo do tamanho do posicionador, consegue usar ele mesmo. Ele fica compridinho, a gente consegue proteger. Se não, um plástico grande para proteger, igual tá ali na imagem. Tranquilo?
Vejam se tem alguma dúvida, comentem ali embaixo. Não esqueçam de fazer a atividade e ver se respondeu a presença certinho. Até a próxima aula, gente.